Desde pequenas, as mulheres são ensinadas a seguir uma rígida cartilha, que é reforçada todo dia. Quem nunca ouviu as frases? Você precisa emagrecer. Não corta o cabelo curto, vai parecer um homem. Não senta dessa forma, você vai ficar vulgar. Você devia se depilar. Não usa essa roupa, ela não te valoriza. Enfim, são tantos deveres e regras que parece ter sido inventado um código de conduta de como ser uma mulher aceita pela sociedade. Quem foi que inventou tudo isso? Como alguém chega ao ponto de se achar no direito de ditar o que uma mulher precisa ou não fazer com o próprio corpo? A ideia parece absurda, mas isso acontece todos os dias, nessa realidade que a gente vive. A cartilha vem desde a mitologia grega, quando as belas deusas Afrodite, Hera e Atena começaram uma verdadeira guerra para saber quem era mais bonita. E quem decidiu? Um homem, o príncipe de Troia, o Paris. Imposta pelo patriarcado como uma forma de manutenção de poder dos homens, essa ditadura da beleza transforma as mulheres em vítimas da sua própria história. Cada vez mais as mulheres entram numa busca incessante pelo padrão. Exercício, dieta, mesmo que isso cause desgaste físico e emocional também. E até levar a um transtorno alimentar. Isso sem falar em cirurgias, que podem causar a morte de uma pessoa. Seja pelo comentário dentro de um reality show que faz a gente refletir, ou até aquele comentário no Natal em família, a gente ganha uma pequena batalha. Aliás, ela parece pequena, mas é gigante nessa missão de gostar do que a gente vê no espelho. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a psicanalista Natália Marques. Se você é mulher e está nos acompanhando, se você vai ouvir a gente, provavelmente você já ouviu falar na ditadura da beleza. E também, provavelmente, você já foi alvo disso. E se você é homem, você deveria ouvir essa conversa que a gente vai ter aqui. Nath, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao ICL em Detalhes também. Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz com esse convite em falar desse tema que é tão importante para mim. É muito importante para nós, né? Como mulheres, deveria ser para nós como sociedade. A gente pegou uma carona no BBB, que é uma discussão que traz um reflexo da nossa sociedade, antes que as pessoas fiquem, meu Deus, elas vão falar de BBB, como assim? Não, a gente vai falar de um tema que foi discutido lá e que reflete muito o pensamento da nossa sociedade, principalmente comentários que acontecem sobre os corpos de outras pessoas. Então, para resumir, para quem não está acompanhando, quem não viu nas redes sociais, a gente vai falar sobre a Yasmin Brunet, que é uma mulher belíssima, de 35 anos, modelo, que quase todo mundo conhece, dentro do padrão de beleza aceito pela sociedade, né, e incentivado. E o corpo dela foi alvo de comentários do Rodriguinho e de outros homens também, que estão na casa junto com ela, outros participantes do programa. E aí, gerou um monte de comentário nas redes sociais e muitas mulheres, inclusive, meu Deus, se é Yasmin Brunet, que é essa mulher, aos 35 anos está sendo chamada de velha, se o corpo dela está sendo criticado, e eu imagino o que falam de mim, né? Para a gente começar essa nossa conversa, o quanto que a ditadura da beleza, ela contribui para esses comportamentos, que a gente está, nesse caso, falando do comportamento de outras pessoas em relação ao nosso, né? Ao nosso corpo, à nossa idade, a tudo isso. Então, com relação a essa questão da ditadura da beleza, né, eu acho que é muito importante, como você falou, isso aconteceu no BBB, mas é só puxa uma discussão do que acontece na vida das mulheres todos os dias. Eu já sofri muito isso, imagino que você também, e a maioria das mulheres que nos escutam, né, porque a gente tem um padrão de beleza que, na verdade, ele é ilusório e inalcançável. E ver a Yasmin Brunet, tanto que aconteceu com a Paola Oliveira também, que são mulheres que são consideradas musas, né,
né? Então, aquelas mulheres, elas são consideradas o padrão de beleza. Então, muitas mulheres vivem uma vida mirando nessas mulheres e dizendo, quero ser igual a elas. Quando a gente vê que essas mulheres estão sofrendo críticas ao corpo delas, é como você trouxe, né? Nossa, mas e eu? Porque justamente esse padrão de beleza, ele é completamente inalcançável. Primeiro, porque ele está sempre mudando. Então, um dia a gente tem uma moda, uma tendência, né? Então, a gente percebeu que na pandemia, por exemplo, houve um boom de rinoplastia, de harmonização facial, porque as pessoas ficavam ali muito se olhando, né? No Zoom, enfim. E depois a gente viu também um lipo-LED. Então, a gente percebe que tem ali preenchimento labial. Não é possível que todo mundo acorda, olha no espelho e fala, vou mexer no meu nariz. Ao mesmo tempo, não tem símbolo nenhum, né? Nós recebemos símbolos sociais o tempo todo, que vai influenciando os nossos desejos. Então, cria-se um defeito que a gente precisa consertar o tempo todo. Isso muda, né? Um dia você tem que ter a sobrancelha fina, no outro dia a sobrancelha é mais grossa, no outro dia a sua boca... A gente estava falando que a boca, quando eu era mais nova, falava, nossa, sua boca é muito grande. Aí agora todo mundo faz preenchimento labial. Então isso é completamente mutável. Porque a gente tem um padrão de beleza que ele é baseado em um corpo que é branco, magro e jovem, né? Sem deficiências físicas, enfim. A gente tem esse padrão que é completamente ali etarista, gordofóbico, racista. Só que até quem tem essa ilusão de chegar nesse lugar desse padrão, como acontece com a Paola e com a Yasmin, ainda assim sofre críticas. Então, esse padrão a gente vê que ele é completamente inalcançável. E essas mulheres que são colocadas como musas, quando elas envelhecem, é tido que elas não ocupam mais esse lugar de padrão. É proibido para as mulheres envelhecer, né? E aí elas começam a receber críticas, porque a gente tem um padrão completamente ali baseado num lugar de mulheres jovens. E a gente tem uma influência grande da indústria pornográfica também, nesse olhar, que prega ali mulheres que não existem, né? Mulheres que têm corpos que não são corpos reais, que elas aparecem ali pro olhar masculino nesse lugar, né? Então, eu sempre digo que o que é desejado na sociedade são bonecas, né? Mulheres que não comem. A Yasmin está sofrendo várias críticas por comer demais, né? No dito comer demais no Big Brother, né? Ela está comendo demais. Então, a gente tem nossos corpos constantemente vigiados, monitorados, porque é desejado. Então, tudo isso tem muito mais, além da aparência, é sobre o desejo da mulher. Então, não se deseja mulheres que desejam, né? Tem ali, a sociedade vai nos colocando símbolos para que se queiram mulheres silenciadas, mulheres que não comem, que comem pouco, né? Como um símbolo da feminilidade, essa mulher que diz que não gosta de comer, né? Mulheres que falam pouco. Então, tudo que a gente expressa, tá comendo, a gente tá falando, a gente tá dançando, a gente tá se divertindo, é pedido para você silenciar, para ocupar esse lugar da feminilidade idealizada, que é o lugar da mulher que não existe, o lugar da boneca, que não vai também lutar, né? Não vai ocupar as posições políticas, as posições de poder, ela vai ficar ali, quietinha, e sustentar essa manutenção patriarcal, né? Esse controle da masculinidade. Nossa, você trouxe tantos pontos importantes. Quando você falou da Paola Oliveira, eu me lembrei que ela fez, inclusive, uma postagem nas redes sociais. Ela colocou um vídeo mostrando as fotos dela, dizendo, gente, essa foi a foto que foi publicada, essa é uma foto editada e essa foi a foto original. Sim. Então, o que está sendo entregue para as pessoas, normalmente, quando elas veem esses corpos perfeitos nas redes sociais, famílias perfeitas, vidas perfeitas, né? Aquela viagem, nossa, olha o corpo dessa mulher e não sei o quê. Tudo isso também é fabricado. Então, essas fotos da Paola também são fabricadas. Quando a gente tem esse contato com os filtros, você falou sobre rinoplastia, sobre cirurgias plásticas, o aumento da rinoplastia, a gente começou a ter contato com filtros que as pessoas não conseguem simplesmente tirar mais uma foto se não for com filtro, porque ela precisa sair com esse rosto mais fino, com aquele ar, né, de maquiagem natural, que também entra nessa coisa das tendências, é um natural, mas não é natural, não é simplesmente eu acordei, não. Tem que ter ali
aquele viço, aquele rímel, tudo muito discreto para entrar nessa tendência atual. Então, tudo isso eu acho muito importante que você trouxe aqui. Já que você entrou nessa questão da cirurgia plástica, eu queria trazer alguns dados. O Brasil, inclusive, ele ocupa o 2º lugar num ranking mundial sobre cirurgia plástica. Isso é muito preocupante. Essa é uma informação da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e eu não fico nem um pouco surpresa com a porcentagem também de quem faz mais cirurgia plástica. São as mulheres, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por elas e 13,7% por homens. E aí eu quero trazer mais um dado aqui para a gente colocar numa balança, que é um da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrando que houve um aumento de 20% na cirurgia de explante de silicone em 2021, ou seja, a retirada do procedimento do silicone. Isso é um reflexo dessa resistência a essa pressão social para se adequar a esse padrão estético irreal que a gente está conversando? Ou tem mais ainda que a gente precisa olhar? Sim. Então, eu acredito que tenha, sim, um lugar das mulheres agora estarem retirando silicone, né? Retirando preenchimentos também. Então, a gente tem esses dois lados. Muitas pessoas colocando e tá tendo um movimento que ainda é menor de retirada. Mas eu acho que tem outros pontos também. Porque nós somos tão influenciadas, né? Então, quando a gente fala sobre desejo, né? Lacan, ele vai dizer que o desejo, ele é o desejo do outro, né? Um psicanalista. Então, o nosso desejo, ele tá sempre ali sendo tomado pela vontade de agradar o outro, vontade de ser amada. Então, o que nos guia é muito esse desejo de sermos aprovadas, de sermos amadas, né? E sendo mulheres, a gente aprende que o olhar masculino é que vai dizer sobre a nossa existência, né? Então, sobre a nossa existência, sobre se nós somos boas o suficientes, bonitas o suficientes, inteligentes o suficientes. Então, o nosso desejo, ele tá ali sendo influenciado pela cultura o tempo todo. Então, a gente não sabe depois dizer o que no final das contas, verdadeiramente, o que é que a gente quer, porque a gente quer, e o que é que a gente quer, porque foi imposto. Então, como a moda, né? Muitas vezes a gente deixa de gostar de uma roupa e começa a gostar de outra, e a gente já não gosta mais daquela que a gente amava, a gente não sabe nem dizer o porquê. E isso é feito sobre a nossa aparência também, né? E a gente não vai nem percebendo, é tudo muito sutil. Tem coisas que são diretas e coisas sutis, como os anúncios que a gente recebe no Instagram e os vídeos dia após dia, né? Então, eu acredito que esse seja um movimento que simbolize, sim, uma resistência, mas eu acho que a gente também tem que se atentar para um retorno agora de uma tendência também, que seria o que chamam de shape slim, né? Então, as mulheres que têm os corpos mais magros e questões de academia, etc., de treino. Então, eu acho que a gente precisa sempre se atentar se é o natural, o que é pedido como natural, porque muitas vezes tem um movimento agora da gente... que eu acho que é muito positivo, das mulheres com cabelos mais naturais, né? Com esse tipo de retirada de preenchimentos, mas também a imposição de um natural, muitas vezes, que a gente acha que é o natural, mas não é. É um natural que pede preenchimentos, que pede a maquiagem e tal, que pede, ainda assim, que tenha assim, um corpo magro, né? Porque essa pressão estética, essa gordofobia na sociedade é algo muito forte, né? Então, a Paola sofreu várias críticas Paola Oliveira, por ter engordado um pouco. O tamanho do braço. A gente vê que, ainda assim, a gente tem um movimento também muito importante das influenciadoras na internet, movimentos sociais, de estarem ali mostrando corpos gordos como corpos que são corpos bonitos, né? Corpos que são capazes de qualquer coisa, assim como corpos magros, mas a gente ainda tem essa pressão estética, essa gordofobia muito forte na sociedade, né? Então, acho que a gente sempre tem que se questionar sobre esse natural. Se realmente é um natural, se a gente está tendo esse incentivo, ou ainda assim é um natural que leva a procedimentos e que leva a essa magreza, né? E tem muitas mulheres que estão dentro desse padrão também trazendo essa discussão, mas acho que a gente tem que se questionar também quais são as pessoas que a gente segue como os ditos influenciadores nas redes sociais. Quer dizer, quem são as pessoas que aparecem no seu feed, quando você rola o feed? Muitas vezes é tóxico, mas a gente tem que fazer um movimento também de parar de seguir essas pessoas, de ter corpos que também são gordos, PCDs, né, pessoas pretas. A gente tem que fazer esse movimento, que é um movimento de resistência também. Ele existe dentro da rede social. Mas acontece que a gente segue sempre as mesmas pessoas, né? Quando eu falo a gente, eu tô falando da sociedade, do senso comum, de maneira geral. E eu percebo que as mulheres têm tentado
ter um movimento de resistência, assim, no sentido de ter uma relação mais saudável com o próprio corpo. Isso, tô falando aqui um pouco também da minha bolha, que eu converso, mas eu vejo esse movimento nas redes também, de tentar enfrentar esse comentário do outro, de ter uma boa relação com a própria aparência, mas é muito difícil porque é quase uma afronta uma mulher que se sente confortável com ela mesma, né? Então, uma mulher que não liga para os comentários, que não tá preocupada com o que as pessoas vão achar do corte de cabelo que ela fez ou do tipo de roupa que ela tá usando. É difícil quebrar essa estrutura também, né, Nath? Porque a gente aprendeu em muitas e muitas gerações que a gente precisa ser rígida em relação ao nosso corpo e à nossa aparência. Então, como é que a gente lida com a vigilância das outras pessoas, mesmo que a gente esteja vigilante também, né, de certa forma, para não cair nessa cilada? Porque você falou, por exemplo, dos participantes que comentaram que ela estava comendo muito, a Yasmin, lá dentro. Então, viraram para ela tem compulsão alimentar, esse é um assunto que a gente vai entrar aqui também, mas falaram, nossa, é horrível o jeito como você come. Para uma pessoa que já sabe que ela tem essa questão, é muito violento você ouvir um comentário desse, né? Sim, extremamente, assim, muitas vezes tem mulheres que têm transtornos alimentares e que deixam, eu sou uma pessoa que tive bulimia, passei por isso, converso muito sobre isso nas redes sociais, escuto outras mulheres também, e muitas vezes você pode estar ali numa situação social, que é uma situação que você tá feliz, que você tá com seus amigos, você tá com a sua família, é um Natal, e aí vem alguém, um familiar, um colega, muitas vezes um homem que tá ali comendo, se divertindo e não recebe esse tipo de comentário, não que nunca receba, recebe também, mas menos do que as mulheres, né? Os corpos das mulheres são muito mais monitorados socialmente, e aí você tem ali muitas vezes o seu dia estragado, né? Você deixa de comer, ou você entende que gostar de comer é uma vergonha, começa a comer escondido, faz ali semanas de restrição a partir de um comentário que você escuta, né? Porque é um processo muito árduo da gente se apropriar, entender que não é sobre a gente, é sobre uma estrutura social, né? Que esse padrão de beleza, ele é ilusório, que ele nos adoece, mas muitas pessoas ainda não conseguem, não tem, né? Ainda não chegaram nesse lugar e quase sempre um comentário como esse vai ferir, né? Então, por que a gente comenta, se sente autorizado a comentar sobre o corpo do outro? É isso, porque... sobre, né, sobre como o outro está se alimentando. Então, acho que a coisa de comer, acho que existe um símbolo social muito forte de que comer pouco é um símbolo de feminilidade, assim como a mulher que tem que estar ali, né, como eu falei, falando pouco, comendo pouco, então a mulher que só come uma salada, né, como se gostar de comer, a gente tem que gostar de comer mesmo, é um prazer, comer é muito bom, tem que ser, né? Mais um prazer na nossa vida. É um prazer, então a gente vai aprendendo a restringir vários prazeres para não receber esses comentários, para ocupar essa posição que é dita da feminilidade, e assim a gente vai matando o nosso desejo, né? Então, as mulheres, muitas vezes, elas não sabem quem elas são. De tanto que elas recebem esses símbolos de, você tem que ser desse jeito, você tem que ser desse jeito, você tá falando demais. E aí a gente vai se apagando, vivendo quase como na psicanálise se fala um falso self, né? Como se a gente não tivesse contato com quem nós somos. Como se a gente não tivesse contato com a nossa existência verdadeiramente, né? Então, a gente sempre vai receber esses símbolos. E a gente vai ceder algumas pressões, mas é importante que a gente entenda, a certo nível, dentro do possível, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, você gosta de usar... tá performando. Exatamente. Você gosta de usar maquiagem? Eu gosto de usar maquiagem, né? Tudo bem, eu sei que existe uma pressão para que eu use, mas você se questionar. E outras coisas, você está, como você trouxe, né? Vigilante. Outras coisas, você está atenta. Peraí, por que eu quero fazer esse preenchimento, esse procedimento estético? Eu realmente quero isso? Ou eu entendo que tudo que me faz humana ali, aparecer qualquer marquinho, eu preciso retirar, que eu preciso parecer uma boneca. Realmente é uma demanda minha, né? Eu preciso realmente agradar esse outro, entender que a gente nunca vai agradar completamente, né? Agradar é completamente desnecessário. Esse comentário da família que você falou, eu fico pensando se o caminho é você retrucar, porque tem mulher que se sente, não mulheres, né, mas pessoas de maneira geral, porque realmente essa
coisa do corpo, as pessoas são muito vigilantes sobre os corpos umas das outras, né? E no Natal, isso é o símbolo praticamente, que sempre tem aquele comentário de, nossa, você engordou, né? Mas, gente, a pessoa que engordou, ela sabe que ela engordou, ela tem espelho em casa, eu tenho espelho em casa, eu sei como tá a relação com o meu corpo. Então, seu comentário não vai ajudar em absolutamente nada. Mas como que a gente resiste a isso? É a gente responder para essa pessoa ou não? É difícil também você tentar entender o quanto isso ajuda. Porque muitas vezes a pessoa pode até responder, mas ela vai estar mal com aquele comentário por dentro. Então, cuidar da gente, acho que é mais importante a reagir a um comentário alheio. Sim. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Eu acredito que sim, né? Eu acho que é importante que a gente entenda todos esses dispositivos que existem, né? Finalizando, a autora Valesca Zanello, ela fala sobre a prateleira do amor, né? Ela é maravilhosa. E ela fala que as mulheres, elas ficam como se fossem prateleiras ali, né? Uma simbologia. E aí, as mulheres que elas ocupam mais perto ao padrão de beleza, elas ficam à frente e as outras se sentem atrás, né? Sentindo que jamais serão escolhidas, aceitas, amadas. E aí, só que mesmo a mulher que ocupa, como a gente vê, né? Como a gente falou aqui, lá na frente da prateleira, ainda assim, ela vai sentir que falta, porque sempre falta, né? Então, eu acredito que é muito importante que a gente fortaleça quem nós somos, que nós somos muito além da nossa aparência, né? A gente possa cuidar da gente, fazer terapia, fazer análise, se for do nosso desejo, cuidar do nosso corpo ali, fazer um exercício porque a gente quer ficar forte, porque a gente quer ficar resistente, porque a gente quer se gostar, enfim. Entender a multiplicidade que nós somos, ver as nossas outras qualidades, investir nelas também e se fortalecer. Entendendo esses dispositivos, eu acho que o conhecimento é muito importante, né? Sobre tudo isso que a gente está falando, entender todo esse dispositivo social para que assim você se sinta fortalecida para responder se você quiser, mas para aquilo não destruir o seu dia, para você não deixar de comer e principalmente para você não achar que você é errada. É aquela pessoa que tá errada, essa pessoa que tá falando sobre o seu corpo, ela que deveria estar constrangida de se sentir autorizada a falar algo sobre a sua aparência, quer dizer, por que uma pessoa vai fazer um comentário sobre você estar comendo muito? Entende? É uma preocupação com a saúde da Yasmin? Não é uma preocupação com a saúde da Yasmin. Né? E isso é muito claro. Eu queria entrar nessa questão dos transtornos alimentares, sobre o caso da própria Yasmin Brunet, ela tem uma compulsão alimentar e é por isso que isso entrou na pauta, inclusive está virando uma discussão. Como que comentários como esses podem piorar essa relação que a gente tem com os transtornos? Pode ser um transtorno alimentar, pode ser um transtorno dismórfico corporal. Queria até que você explicasse. E também queria te ouvir sobre o papel da nutrição comportamental nesses casos. Porque tem também, infelizmente, quando a gente fala da nutrição, tem profissionais que estão preocupados não com a saúde e mais com o resultado que você quer chegar, que tem que ser esse padrão, né? A gente estava conversando sobre isso antes do programa, até sobre nutricionistas que dizem: você não tem que comer para ser satisfatório para você, você tem que comer pela sua sobrevivência, ou então, não põe tempero na comida, que você não vai sentir vontade de comer. Isso é muito tóxico, né? Piora ainda mais esses transtornos. Sim, com certeza. Então, assim, todos esses comentários, como eu disse, eles vão fazer muitas vezes aquela pessoa que ela já tem aquele transtorno, ela ficar carregada de culpa e muitas vezes ali vomitar, né? Ou ficar dias e dias sem comer, ou compensar aquilo, fazer uso de laxantes, compensar aquilo na academia, né, treinando excessivamente, enfim, todos os comportamentos ali de um transtorno alimentar. Então, é muito importante que a gente perceba o quanto um comentário pode impactar numa pessoa, que para você pode ser algo que, né, e a gente se questionar efetivamente por que é que eu me sinto autorizado a comentar sobre o corpo do outro, por que os homens se sentem autorizados a monitorar e comentar sobre o corpo das mulheres, né? Claro que as mulheres também comentam em uma reprodução ali, né, de uma lógica machista.
social. Mas, infelizmente, a gente escuta esses comentários de nutricionistas, de médicos, né? Fui muitos médicos que, infelizmente, se comportaram de maneira gordofóbica, com pressão estética. Escuto muitos e muitos e muitos relatos sobre isso. Então, que a gente possa, acho que algo que é geral, né? Precisa mudar essa consciência da área da saúde mesmo, né? Sobre o que realmente é a preocupação de saúde e o que ocorrem várias negligências médicas com pessoas gordas, né? Não vou nem, né? É por causa do peso, não vou examinar, enfim. E então a gente precisa, é uma coisa muito mais global, né? Que envolve toda a mentalidade da área da saúde também, né? Dos psicólogos, dos psicanalistas, enfim. E a nutrição comportamental, eu tive uma experiência que é essa área, né? Tem outras nutricionistas também de outras áreas que tem essa mentalidade da nutrição sem dieta, né? Que pensa ali sobre prazer alimentar, sobre como é a relação da pessoa com a comida, né? Tem um aprofundamento sobre isso, mas eu acho que pode ser algo muito interessante da gente perceber em quais profissionais que a gente está indo também e se eles realmente estão nos auxiliando na nossa relação com a comida, isso tanto o nutricionista, o médico, como o psicólogo, o analista que você está frequentando, ou se está te ajudando a gerar mais culpa por próprios preconceitos, né? Que são preconceitos sociais que aquele profissional reproduz ali na sua prática. Nossa, tantas mulheres que passaram por profissionais que fizeram dietas malucas e depois voltaram a comer de uma forma ainda mais, desenvolveram uma relação ainda mais tóxica com a comida. Para a gente fechar, eu queria saber pela experiência que você tem sobre como isso afeta a vida das mulheres. Isso a gente está falando ainda em 2024, nos casos clínicos que você atende. Qual é o impacto que isso tem ainda hoje na vida das mulheres, na vida das pessoas de maneira geral, mas ainda mais forte na vida das mulheres? Sim, eu recebo muito, assim, é uma demanda muito constante na clínica, tanto recebo relatos também nas redes sociais, quando a gente fala sobre esse assunto, e infelizmente, assim, é uma demanda muito constante das mulheres, tanto a questão amorosa, né, dos relacionamentos, quanto a questão do monitoramento ao corpo e do ódio ao próprio corpo, nessa tentativa de se encaixar nesse padrão que a gente sabe que é um padrão ilusório, né? Então, é algo que é uma constante que pode ali auxiliar, né, em desenvolvimento de uma depressão, na ansiedade, compulsões, porque a restrição ela vai ali levar muitas vezes a uma compulsão, né, uma restrição alimentar. Enfim, há diversos movimentos em que muitas vezes a pessoa ela não consegue se apropriar ali da própria vida, sentir prazer, né, diversos prazeres por conta de estar ali ocupada dos comentários e do ódio ao próprio corpo, né? Então, é algo que é um trabalho árduo, assim, pra gente se olhar de uma maneira inteira, entender o que é nosso, o que é do outro, se apropriar o quanto possível dos nossos desejos, entender que a gente precisa viver, né? Isso é um apagamento da nossa existência, porque uma busca de um corpo perfeito, ela é incompatível com a nossa existência verdadeira, né? Uma vida baseada na busca desse corpo ideal, ela é uma ilusão de vida, vamos dizer assim, né? Porque a gente não vive, a gente tá ali anulando o nosso prazer o tempo todo. Então, eu acho que é muito importante nós nos atentarmos, buscar auxílio, né? Buscar profissionais que realmente estejam comprometidos, que eu acho que eu sempre digo, né? Que a gente não pode estudar só a nossa área de atuação, né? Então, sou psicanalista, eu não vou só ler psicanálise, eu preciso ler sobre questões de gênero, questões raciais, eu preciso ler sobre questões políticas, sobre tudo. Eu acho que os profissionais de outras áreas também, né? Porque a gente precisa entender que essa questão das mulheres com corpo, ela não é uma questão individual puramente. Ela tem a influência das questões individuais ali amarradas, fazendo laço com a socialização feminina. Acho que só assim que a gente consegue, né, fazer avanços. Nath, maravilhoso te ouvir falar. Eu tô muito feliz de ter você aqui. E já que a gente está falando de ter bons exemplos saudáveis que a gente possa seguir, que a gente possa estudar, queria que você compartilhasse o seu @, para as pessoas que estão nos acompanhando poderem te seguir, porque a gente aprende muito. De verdade, assim, essa conversa foi maravilhosa, assim, tô saindo muito melhor do que eu entrei, tenho certeza que todo mundo que ouviu também.
Obrigada pela oportunidade, novamente, fico muito feliz de poder compartilhar. E eu estou principalmente lá no Instagram, que é @psi, né, de psicóloga, de psicanalista, Natália Marques, Natália sem H, como aparece aí. Então lá eu tenho conteúdo sobre tudo isso que a gente está falando, outras temáticas também, psicanálise, questões do feminismo. Então tá bom, psicanalista Natália Marques, gente. Agora que vocês já conhecem, fica a dica. Muito obrigada, Nath. Um beijo pra você e portas sempre escancaradas pra você voltar com Obrigada. E um beijo. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Gil Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!